Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estamos hoje, caros católicos, no tempo do Advento, que, como todos sabem, é o tempo de preparação para a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda festa mais importante no calendário litúrgico após a Páscoa. O Natal, todavia, não é simplesmente a comemoração de um acontecimento histórico ocorrido há mais de 2000 anos. Não é simplesmente a memória, a lembrança de um acontecimento histórico. O Natal, caros católicos, como toda festa litúrgica, traz consigo uma graça particular. As festas litúrgicas, efetivamente, nos trazem à memória o mistério da vida de Nosso Senhor ou de Nossa Senhora, ou mesmo a vida de um santo, mas, além dessa memória, as festas litúrgicas trazem também a graça própria desse mistério, a virtude, a graça própria da virtude daquele santo. A Igreja quer, com todo o desenrolar do ano litúrgico, caros católicos, ela quer, com os tempos litúrgicos e as festas litúrgicas, ir moldando a nossa alma. Como já dissemos inúmeras vezes, devemos conhecer a liturgia da Igreja, nos interessar por ela, conhecer as datas das festas mais importantes, degustar, por assim dizer, os tempos litúrgicos com suas graças e características próprias. A liturgia da Igreja é um tesouro enorme, pouco apreciado por nós, é preciso reconhecer. Devemos conhecer a liturgia católica e amá-la como se ama as obras de uma mãe santa. A graça da festa do Natal, caros católicos, a graça da festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça extraordinária. A Igreja quer então nos preparar durante essas 4 semanas para recebê-la bem. As graças do nascimento de Cristo são comunicadas a nós de modo particular durante o Natal. E essa graça do Natal é, antes de tudo, considerar a caridade infinita de Deus para conosco, vendo que Deus se fez homem por nós, e considerando essa caridade infinita de Deus para conosco, devemos responder com amor e com amor generoso por Deus. No presépio, na manjedoura, devemos ver no menino Jesus o amor de Deus, caros católicos. No Natal, o menino Jesus quer que tenhamos um renascimento espiritual, uma nova conversão, de que sempre estamos necessitados ao longo de toda a nossa vida. E, em particular, o menino Jesus quer uma nova conversão de infância espiritual, ou seja, uma nova conversão fundada na inteira confiança em Deus, fundada no reconhecimento de nossa inteira dependência de Deus, uma conversão de humildade diante de Deus. É preciso, porém, que o menino Jesus encontre lugar para ele em nossa alma, ao contrário do que ocorreu na estalagem de Belém, em que não havia lugar para nosso Senhor. Para receber nosso divino Salvador, os judeus se prepararam durante vários séculos, com os patriarcas, recebendo a lei de Moisés, foram guiados pelos juízes, pelos profetas. E apesar da clara ação divina na história do povo judeu, só uma pequena porção desse povo recebeu o nosso Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam,
como rezamos todos os dias no último Evangelho. Ele veio para nós em Belém há mais de 2000 anos, ele vem para nós a cada ano pela liturgia da Santa Igreja, pela festa do Natal, pelo tempo do Natal, na liturgia da Igreja, tempo esse do Natal que se prolonga até o dia 13 de janeiro. E ele vem a nós a cada dia, batendo as portas de nossa alma. Nós devemos, caros católicos, nos preparar bem para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não se aplique a nós essa condenação. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Nessa preparação para o Natal, levada a sério, que devemos procurar ter, caros católicos, devemos seguir os 3 exemplos que nos são dados pela Santa Igreja por meio da liturgia no Advento. O primeiro exemplo que a Igreja nos dá nesse tempo é o de Isaías, do profeta Isaías, o chamado evangelista do Antigo Testamento. A Igreja faz suas as orações e súplicas de Isaías durante o Advento, em particular no breviário, no ofício divino. Vinde, Senhor, e não tardeis. Vinde, Senhor, para nos salvar, que as nuvens chovam o justo. Isaías, caros católicos, deve ser o nosso modelo de oração no tempo do Advento, para que Cristo possa renascer e crescer em nossas almas, ou para que possa nascer, se por acaso o perdemos. Com esses clamores de Isaías, devemos clamar a Deus com confiança pela nossa conversão mais profunda, para que nos preocupemos realmente em viver unidos com Cristo, para que possamos viver de Cristo, para Cristo, em Cristo, e que não sejam somente belas palavras, caros católicos, mas a nossa vida diária. Clamar a Deus insistentemente para que cuidemos de verdade do único necessário, que é a nossa santificação, que é a nossa vida em Cristo. Clamar a Deus para que possamos dizer sinceramente: Cristo para mim é tudo, vivendo essas palavras. Eis então o primeiro exemplo que nos é dado no tempo do Advento, caros católicos, o exemplo de Isaías. O segundo exemplo que nos é dado é o de São João Batista. Nos próximos 3 domingos do Advento, São João Batista estará presente no Santo Evangelho. E de São João Batista devemos, em particular, seguir o exemplo de penitência. Ora, foi com o seu batismo de penitência que São João Batista preparou os caminhos, quer dizer, as almas para a vinda do Salvador. Também a Igreja quer que façamos penitência, e ela nos ensina isso não só com a figura de São João Batista, mas também pelas regras litúrgicas no tempo do Advento. O glória, que não se canta, o órgão, que silencia, as flores, que são proibidas, o roxo, que se faz presente. Todavia, caros católicos, essa penitência é repleta de esperança pelo pensamento que considera a vinda iminente do Salvador. E por isso se canta ainda o Aleluia aos domingos. São João Batista, caros católicos, deve ser o nosso modelo de penitência para o Advento, nosso modelo de mortificação contra nossas más inclinações. Com efeito, a Igreja sempre preparou as grandes festas litúrgicas com uma penitência. Assim, as festas mais importantes tinham a sua própria vigília, que era um dia de penitência para preparar a nossa alma para graças tão abundantes. Ainda nos restam algumas vigílias e nos restam esses grandes tempos de vigília que são o Advento e a Quaresma. Procuremos ter então, caros católicos, alguma penitência realmente proveitosa para a nossa alma. Algo que realmente mude a nossa vida, nosso comportamento,
que tem um impacto duradouro. Procuremos isso nesse tempo do Advento, preparando-nos para receber as grandes graças que Deus quer nos dar. Nosso terceiro exemplo para esse tempo litúrgico é, claro, Maria Santíssima. Nossa Senhora deve ser para nós exemplo dessa infância espiritual que mencionamos, com a sua total confiança na obra divina, com o reconhecimento da sua inteira dependência de Deus, com o exemplo de sua humildade. Todavia, caros católicos, podemos considerar que o maior exemplo que Nossa Senhora nos dá no Advento é com sua Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição significa a inimizade com todo o pecado e com tudo o que pode levar ao pecado. Ao mesmo tempo, a Imaculada Conceição significa a amizade com Deus e o amor a Deus, o amor a tudo o que leva a Deus. É o que nos diz São Paulo na epístola de hoje. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, de impurezas, nada de contendas, de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Para que Nosso Senhor renasça em nossas almas com uma nova conversão, caros católicos, precisamos efetivamente rejeitar as obras das trevas, os pecados, e devemos nos revestir das armas da luz, que são as virtudes, procurando travar seriamente esse combate. Isso significa ainda que o Advento é tempo de uma boa confissão, melhor preparada ainda do que as nossas confissões habituais. Caros católicos, é hora de nos levantarmos do sono. Deixemos de lado a preguiça espiritual que nos impede de progredir e nos faz regredir. Deixemos de lado essa ideia de considerar as coisas de Deus e a prática da religião católica como algo triste, melancólico, pesado. Essa sonolência termina nos levando à inação, à ociosidade e delas para pecados graves. Levantemo-nos do sono, prontos para servir a nosso Senhor e servi-lo com alegria e generosidade, como crianças nessa infância espiritual, como crianças que procuram agradar aos pais e nisso encontram a sua felicidade. Deus merece, caros católicos, essa nossa prontidão no seu serviço. E ela é para o nosso próprio bem e do próximo. É hora de acordar da nossa preguiça espiritual. Sigamos, portanto, esses 3 exemplos, a oração ardente do profeta Isaías, para que nosso Senhor habite cada vez mais perfeitamente a nossa alma, para que tenhamos uma nova conversão. A prática da penitência de São João Batista, para nos desapegar das coisas desse mundo, ordenando-as sempre a nossa salvação. O objetivo da penitência e da oração é a inimizade ao pecado e a tudo o que conduz ao pecado. Essa inimizade que nos é ensinada também pelo exemplo da Imaculada Conceição. Inimizade ao pecado por um lado e a amizade a Deus e às virtudes por outro. Despojar-nos das obras das trevas, vestir-nos das armas da luz. Nosso Senhor, caros católicos, nasce em torno do solstício de inverno no hemisfério norte, quer dizer, em torno dos dias do ano em que as noites são mais longas. Depois do solstício de inverno é a luz, o dia, que passará pouco a pouco a predominar. Nosso Salvador veio ao mundo quando esse estava completamente envolto nas trevas do pecado. Com a sua vida, as suas virtudes, a sua graça, a sua caridade, devemos nós fazer a nossa parte para que a luz passe pouco a pouco a predominar. Como nos diz Santo Afonso,
Deus foi mais amado em pouco tempo depois da vinda de Cristo que durante todo o tempo que precedeu a encarnação. Pois pela encarnação, Deus mostrou ao homem toda a sua bondade. Que nós possamos, caros católicos, contribuir para isso, para esse amor intenso a Deus depois da encarnação. Vestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo e de suas virtudes, responder ao amor infinito de Deus, ao amor infinito do menino Jesus no estábulo, com uma caridade ardente que se expressa necessariamente na fé e nas obras. Eis aí a finalidade do advento, e não só do advento, mas de nossas vidas. Seguindo o exemplo do profeta Isaías, de São João Batista e de Nossa Senhora,